terra não pertence ao homem, é o homem que pertence à terra. O que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem não teceu a trama da vida, ele é meramente um de seus fios. Tudo o que fizer ao tecido, fará a si mesmo. Olá! No texto anterior, o chefe indígena norte-americano nos recoloca a necessidade de olharmos as questões ambientais sob o ponto de vista sistêmico. Ou seja, sob esse ponto de vista, tudo que é causado para o ambiente, tudo que acontece com o planeta, se reflete também na nossa vida, na vida dos homens. É por isso que o chefe indígena nos fala em responsabilidade. Qual é a nossa real responsabilidade frente aos problemas ambientais? É sobre isso que devemos pensar quando pensarmos em ambientalismo. E é nesse sentido que propomos ações de gestão ambiental que procurem recuperar o ambiente tão danificado. A busca, então, é por um incentivo à participação. E esse é o tema da aula de hoje, a gestão participativa e o ambiente. Dia a dia, observamos uma necessidade crescente no investimento e numa preparação para a vida social. Isso fica claro porque as novas oportunidades de vivências humanas tratam a questão ambiental sob o ponto de vista da participação. É nesse sentido que aumentam as possibilidades de participação das pessoas, dos sujeitos, no envolvimento com grupos comunitários, com ONGs, com entidades não governamentais, na busca por um espaço de discussão, por um espaço de atuação ambiental. Esse é um dos pontos principais para a aplicação de teorias de sustentabilidade. Ou seja, a participação é ponto forte para a sustentabilidade. A participação é ponto forte também em muitas políticas públicas que procuram inserir os sujeitos na discussão e na conversa sobre as realidades ambientais. O papel da sustentabilidade é o de dar possibilidade à reapropriação da natureza por esses sujeitos envolvidos no processo. Isso significa fornecer instrumentos democráticos para que toda a população possa se apropriar da natureza, possa reconhecer que faz parte da natureza, mas que necessita e utiliza a natureza para a sua produção. A participação é então responsável pelo crescente aumento da autonomia individual e coletiva dessas populações. Por isso precisamos conhecer o que significa participar. Qual é o real papel da participação na gestão desses ambientes? De fato, se a participação possibilita autonomia aos sujeitos, é preciso que ela não seja vista como um bem dado, um bem doado, um bem cedido. É preciso que a participação seja conquistada. A participação nesse sentido é um processo de conquista que se faz com o tempo e que nunca se acaba. Mas se a participação é um processo de conquista, precisamos ficar muito atentos a todos os discursos políticos que a utilizam. Ou seja, muitos desses discursos têm como pano de fundo o assistencialismo, a cooptação, o paternalismo, como uma forma de manter o sistema atual vigente. Por exemplo, não podemos acreditar que o discurso participativo do Banco Mundial seja o mesmo discurso participativo do MST. Participação legítima se faz, então, em busca de um crescimento comunitário. É uma forma de envolver os sujeitos no reconhecimento sobre suas realidades e inseri-los na responsabilidade ambiental frente a esse ambiente e frente à sua própria vida. Assim se constroem novas formas e possibilidades de autonomia, tanto na gestão participativa dos ambientes, como na autossustentabilidade dessas comunidades, na autogestão dessas comunidades. A participação é, então, o agente potencializador dessa autogestão, dessa autossustentabilidade, e possibilita que os indivíduos construam, de forma coletiva, suas próprias necessidades a partir do reconhecimento dos limites do ambiente. É através da participação, então, que se reconhecem as regras democráticas, o papel da negociação, das burocracias, de que forma precisamos agir
de maneira coletiva, para buscar melhorias ambientais. Precisamos entender, porém, que a participação não significa a ausência, a eliminação ou a superação do poder na sociedade. Ela apenas dá ao sujeito a possibilidade dessa negociação, a possibilidade de que ele participe nas estruturas do poder. Ou seja, possibilita uma descentralização desse poder para instâncias menores de deliberação. Cresce nesse sentido a participação dos agentes comunitários ou dos chamados intelectuais orgânicos. Eles são a ponte entre o poder e o exercício e a negociação da participação. Mas se a sustentabilidade propõe que sejam compostos conhecimentos complexos sobre o ambiente, é preciso que, no caso da gestão ambiental, esses conhecimentos sejam produzidos a partir da criação de grupos complexos, de grupos multidisciplinares. Esses grupos são responsáveis pela criação de saberes transdisciplinares sobre a realidade. Isto é, saberes que não são compartimentalizados, saberes que são criados a partir das realidades, porém de forma sistêmica. É isso que propõe também a Agenda 21. A Agenda 21 é um documento de 40 capítulos que tenta trabalhar um novo modo de desenvolvimento, ou seja, ela trabalha sobre o tripé da eficiência econômica, da proteção ambiental e da equidade social. Esses três temas estão movimentados nessa agenda como uma forma de tratar a sustentabilidade. Ou seja, a Agenda 21 é uma agenda para a sustentabilidade. A Agenda 21 é um documento mundial que trata de metas, ações e planos de fiscalização e avaliação da possibilidade dessas ações. Esse documento foi assinado por 179 países, porém ele não se trata de uma obrigação para esses países, ou seja, eles não têm obrigação de realizar essas ações ou essas metas, ou alcançar essas metas. Este é então um documento consensual, ou seja, quando esses países assinaram o documento, através de representantes como o governo do estado, os representantes das instituições civis, de ONGs, eles se responsabilizaram de forma política com esse documento. Os países ficaram então responsáveis pela construção da Agenda 21 nacional, da Agenda 21 estadual e da Agenda 21 para as cidades. Sobre a sustentabilidade relacionada à Agenda 21, vejamos o seguinte texto. O enfoque desse processo de planejamento apresentado com o nome de Agenda 21 não é restrito às questões ligadas à preservação e conservação da natureza, mas sim a uma proposta que rompe com o desenvolvimento dominante, onde predomina o econômico, dando lugar à sustentabilidade ampliada que une a agenda ambiental e a agenda social, ao enunciar a indissociabilidade entre os fatores sociais e ambientais e a necessidade de que a degradação do meio ambiente seja enfrentada juntamente com o problema mundial da pobreza. Nesse texto, vimos que a Agenda 21 propõe um padrão de sustentabilidade voltado para a diminuição das desigualdades, através da geração de empregos e a criação de cidades e sociedades sustentáveis. A Agenda 21 trata ainda das questões da produção e do consumo. Sobre esses temas, ela propõe alguns objetivos a serem seguidos. Ela propõe a necessidade de diminuição do consumo. Ao mesmo tempo, entende que é preciso problematizar sobre as reais necessidades com relação a esse consumo. O que precisamos na realidade para viver?